Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online. A gente está aqui para poder ter um tempo precioso com você, um tempo precioso entre a gente também. Podemos estudar aqui a lição dessa semana e a gente quer que seja um tempo muito bom, um tempo de edificação nesse GC. Eu quero começar então orando pela sua vida, pela vida de vocês, pela nossa vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por este tempo, obrigado pela nossa vida. Obrigado, Pai, por esse GC, obrigado por cada GC, por cada anfitrião, Pai. Obrigado, Pai, por cada líder de GC, Pai, que está aí na empreitada, Pai, de continuar e de permanecer, Pai. Obrigado, Pai, pela lição de hoje, Pai, por esse tempo aqui, que seja um tempo muito proveitoso para nós, Pai, um tempo de edificação, um tempo, Pai, de crescimento, um tempo, Pai, de, enfim, né, nos faça melhor, mais humanos, mais parecidos com o Teu Filho, homens e mulheres que honram a presença do Senhor, Pai, e os Teus ensinamentos, Pai. Nos dê graça para podermos viver à luz da Tua vontade. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós confiamos no Teu amor, Jesus. Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 só Tu és santo, Rei Jesus. Santo, Santo, Santo. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nos entregamos por completo, pois nós cremos em Ti. Nós cremos que Teu nome é sobre todo nome. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar, e todo
todos os planos meus, hoje eu entrego a ti. Vem tomar o teu lugar, pois tu és bem-vindo aqui. Ou vem sobre nós e manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva. E manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu nós vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar salva, Jesus. Amém, amém. Pai, esse é o nosso desejo, Pai, é declarar que o teu nome, o nome do teu Filho Jesus, é o único nome que salva, nome por meio do qual nós temos acesso ao Senhor. E por isso, Pai, nesse momento aqui da lição, do GC, que nós possamos perceber, Pai, a sua bondade, a sua graça e o seu desejo, Pai, de nos fazer viver a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, gente, a lição de hoje aqui, o título é Um Antídoto para a Ansiedade, né? Em Mateus capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 25, do 25 ao 34. Mateus capítulo 6, verso 25, do 25 ao 34, fala assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Meu Deus. Geralmente, essa passagem é lida de forma isolada do contexto, né, do seu contexto, ou faz com que ela perca o seu significado, o que faz com que ela perca seu significado, né? Bem, por isso precisamos entender essa conclusão feita por Jesus, dentro daquele raciocínio completo. Essa passagem é uma conclusão de 3 questionamentos. Onde nós queremos acumular tesouros, onde iremos fixar os nossos olhos e qual Senhor nós vamos servir.
Somente depois de nossa resposta estaremos preparados para ouvir as palavras de Jesus a respeito da ansiedade. Quando confiamos em Deus, na sua soberania e provisão, em vez de nos perdermos em nossas próprias preocupações, buscaremos alinhar nossa visão com a vontade de Deus. No texto, não há uma negação ou desprezo pelas necessidades do corpo. O texto não está desprezando aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente anseia, o que é uma necessidade. Não é um desprezo, né? A lógica aplicada por Jesus é a de que Deus é quem criou e, portanto, Ele é quem cuida. Então, Deus quem nos criou e é Deus quem cuida da gente. Jesus considerou toda a humanidade, né, que toda a humanidade está em busca de alguma coisa. Ou seja, parece que, de fato, todos nós buscamos alguma coisa, servimos alguma coisa e olhamos para alguma coisa. Ou nós buscamos, vemos valor nos tesouros do reino de Deus, dos céus, ou nós fixamos os nossos olhos em Mamon, né, ou nós, enfim, né, servimos a algum senhor. A gente sempre vai estar buscando, servindo e olhando para algum lugar e direção, né? Todos estão buscando algo pelo qual viver, algo que dê significado à existência. A busca infinita da humanidade é para preencher o chamado vazio existencial. Então a lição começa dizendo para a gente que toda a humanidade está buscando ser preenchida por algo. Toda a humanidade está olhando, né, para algum lugar, com seus olhos fixados em algum lugar, e toda a humanidade também está atribuindo valor de tesouro a alguma coisa, né? E aí a pergunta que fica é a quê? Né? A quem? E aí, Raíssa, como é que... Eu acho que é muito interessante a gente avaliar, olhar para dentro de nós e entender qual é o nosso Senhor, a quem nós estamos servindo. Porque a partir do momento que nós escolhemos a pertencer a Deus, a partir do momento que Ele, como primazia, o primeiro lugar é de Deus, nós precisamos entender que de nada nós vamos ter falta. Que Ele não vai permitir que nada nos falte. As necessidades básicas que nós precisamos para a nossa sobrevivência, Ele sempre vai prover isso. E aí, quando nós entendemos isso, que nós decidimos servir a Deus e que nós temos a confiança que Ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Acho que quando nós entendemos isso, buscamos primeiro o reino dos céus, ali temos isso como primazia, o nosso coração não há espaço para ganância, para ambição, porque aqui, quando nós falamos sobre esse antídoto para a ansiedade, às vezes pode vir como um conforto. Calma aí, eu não preciso então correr atrás de nada, não quer dizer isso. Deus, Ele vai ser o seu supridor, sim, de nada você vai ter falta, mas Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá vigor para corrermos atrás dos nossos objetivos, da realização dos nossos projetos, mas confiando nele, confiando que a provisão vem dele. Então, por isso, nós não precisamos viver o presente, porém com a mente no futuro. Nós podemos declarar: basta cada dia o seu mal. Legal, verdade, né? O que Cristo faz nesses versículos é simplificar o assunto, reduzindo em apenas duas alternativas: a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ou a gente vai estar vivendo na cidade em que Deus habita, coordena, dirige, cuida e zela, ou nós vamos viver na cidade em que a gente governa, cuida, zela, e por isso tem todas essas imperfeições e essas dificuldades. Os discípulos de Jesus não se preocupam com a própria segurança, com os alimentos, bebidas e vestimentas, pois essa é a obsessão daqueles que não conhecem o Pai. Parece que os discípulos de Jesus, os homens e as mulheres que seguem a Jesus, o simples fato de ter Jesus garante para eles que esse Jesus cuida de tudo que eles precisam. Né? É uma promessa esse cuidado acerca das nossas necessidades. Né? O que se percebe às vezes é que a ansiedade também ela surge porque nós estamos planejando coisas que estão talvez distantes dos propósitos de Deus, porque a gente está ansiando por coisas que são difíceis de alcançar. Ao invés de pensar no próximo passo, a gente está pensando no 20º, entendeu? Então, eu acho que isso tudo também ajuda muito a gente ficar, né? Sem contar também que no mundo que a gente está vivendo, a questão da comparação, do olhar para a rede social do outro, ver o que o outro tem, ver o que o outro come, né? É engraçado porque nunca se teve na história do mundo, assim, sei lá,
um hábito tão esquisito igual aos hábitos que a gente desenvolve. A gente está jantando, a gente tira uma foto do alimento, e tira uma foto e posta, e alguém do outro lado vê e pode pensar, nossa, ele está comendo isso, eu poderia comer. Parece que as ansiedades surgem desses desejos que negligenciam o cuidado de Deus. Além de ser uma patologia, uma doença também, uma enfermidade, ok. Mas o texto não está falando contra a doença em si, sim contra essa busca constante de coordenar a sua própria vida, sabendo que Deus, o Criador, é a melhor pessoa para coordenar e dirigir. Jordan. É verdade. Puxando um pouco um gancho do que a Raíssa falou, é interessante, né, nós pensarmos que esse texto não isenta a nossa responsabilidade em alguns aspectos quando falamos de necessidade, daquilo que a gente precisa, porque o próprio texto ele deixa claro e não nos permite pensar dessa forma, porque quando Jesus, né, ele cita as aves, pede para olharmos as aves dos céus e percebermos que elas não se preocupam com o que hão de comer amanhã. Só que se a gente observar a natureza, a forma na qual ela age, elas não se preocupam com o que elas vão comer, elas não guardam o alimento, mas elas vão buscar o alimento, né? Elas se esforçam, têm esse trabalho de buscar o alimento. Então eu creio que a mensagem de Jesus para nós hoje, você que está em casa, nós que estamos aqui, ela paira sobre o fato de que nós temos certas responsabilidades em alguns aspectos da nossa vida, mas o que nós não precisamos preocupar é porque o alimento vai estar lá. Mas o esforço de buscar o alimento, ele parte de nós, aquilo que nós precisamos, almejamos e tudo mais. Legal. Os discípulos de Jesus sabem que a sua segurança está no reino de Jesus, né? Porque a gente fala assim, porque o reino de Deus, se é o reino de Deus, ele é governante. E se ele é governante, ele está cuidando. Então, a gente descansa nesse reino e na justiça desse reino. É Deus quem sustenta o universo, quem mantém os animais vivos, quem sustenta a fauna, a flora. Ora, se Deus está cuidando de tudo e de todos, será que Deus não pode cuidar de nós que somos filhos? Se Deus está cuidando da erva, das aves dos céus, as aves não ficam preocupadas. A gente está voando, será que a gente vai encontrar comida? Parece que há um instinto, uma segurança existencial nas aves, que elas acreditam que elas vão encontrar comida. E parece também que os lírios do campo, né, que as ervas do campo, elas não brotam pensando assim, ao entardecer nós vamos morrer. Não, parece que ela brota e ela vive aquela experiência, e parece que é uma experiência orgânica, que é o que o texto convida a gente a viver, essa confiança orgânica, existencial. Olha, existe um Deus que governa e que está cuidando de mim, melhor do que eu posso cuidar, por sinal. Né? Se você não pensa que você pode cuidar de você, melhor do que Deus. Ele sabe do que somos feitos, nós somos feitos por Ele, então, melhor confiar nele. Né? E podemos confiar porque somos filhos. Né? Esse é o questionamento retórico de Jesus, que um pouco antes tinha acabado de ensinar a orar com os dizeres, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não estamos abandonando não estamos abandonados ao nosso próprio controle. Existe um pai cuidando de nós enquanto filhos. E é importante pensar nisso, né? Que esse Deus que governa nesse reino, ele é o nosso pai. Ele está cuidando de aves no céu, de ervas no campo, muito mais da gente. Nós somos muito mais cuidados, muito mais guardados, muito mais preservados por esse Deus, né? Conclusão. Martinho Lutero, ele escreve que Deus está fazendo das aves os nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de que no Evangelho um frágil pardal se torna um teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Legal o que Lutero fala, então, porque agora as aves do céu estão ensinando para a gente como confiar no curso natural da vida e das coisas, né? A gente olha para como as aves dos céus elas se direcionam de acordo com as estações e vão em busca de alimento, e elas vão com essa convicção de que vão encontrar. E pouco se ouve, eu não me lembro, né? Mas a gente quase nunca ouve, eu nunca ouvi, não me recordo. E as aves estavam migrando do sul para o norte e elas morreram de fome. Não, parece que elas estão certas de que elas vão encontrar. Parece que tem muito a ver com o que nós falamos também numa lição passada, sobre os olhos bons e os olhos maus. Parece que elas conseguem ver também a provisão de Deus
na simplicidade. É possível que a gente, às vezes, se sinta inseguro quanto ao cuidado de Deus, porque a gente está focando muito no que é pomposo. Deus coloca um maná, isso é real, tá, gente? Deus coloca um maná diante do povo. A Bíblia vai dizer que o maná cai do céu. O povo fala assim: por que você nos arrancou do Egito para comer esse pão sem graça? Olha só. Diante deles está Deus provendo e eles não conseguem agradecer porque eles estão o quê? Pensando que o parâmetro de cuidado do povo hebreu é outro, entendeu? Deus está cuidando da gente e Deus cuida na fartura, Deus cuida também na falta, mas antes de tudo Deus cuida conforme Ele quer. E não conforme nós pensamos, Deus prova que o Senhor está cuidando de mim, me dê isso aqui que eu quero. Isso não é cuidado. Cuidado é Deus exatamente fala assim, porque eu estou cuidando de você, Rafael, eu não vou te dar o que você quer. Né? Nós precisamos entender que se o Criador cuida de aves dos céus, né, com toda certeza o nosso Pai, que é o Criador, também está cuidando de cada um de nós. Você tem dúvida disso, Raíssa? De que Deus cuida de você? Claro que não. Eu acredito que essa geração de hoje, nós estamos muito focados numa performance, naquilo que se vê, sabe? E estamos sempre, parece que tudo vai afunilando e fazendo com que a gente esteja sempre tendo aquele peso na consciência, eu preciso produzir, eu preciso conquistar, eu preciso conseguir. E a gente quer tudo para ontem, a gente não quer passar por aquele processo para obter as conquistas, para conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente quer para ontem. Isso começa a causar uma fadiga, porque quanto mais a gente vê que aquilo está distante, mais a gente quer. Quanto mais a gente olha para o outro, vê a pessoa realizando, a gente não consegue se contentar com o nosso processo, com aquilo que a gente tem, com aquilo, entender aquilo que é o propósito de Deus para nós. A gente quer sempre mais e o tempo todo sempre produzindo. E é sobre isso que Jesus está falando, sobre essa ansiedade, sobre essa fadiga, sobre esse peso. Jesus está falando, basta cada dia o seu mal, é viver a vida de uma forma leve, é confiar em Deus e confiar que Ele é a provisão e confiar de uma forma o quê? Sempre trabalhando, mas dentro de algo que é leve. Até para a gente poder encarar também essas dificuldades que vão vir, porque elas existem e vêm para todos, né? Se eu não consigo ser grato por aquilo que eu tenho visto como cuidado, quando vem as dificuldades, a tendência é murmurar, a tendência é eu não perceber que Deus está cuidando de tudo aquilo que eu estou vivendo e Ele está ali. Eu lembro que uma lição, a gente estava falando sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente não está preocupado com o pão. Deus está ali suprindo a gente com as necessidades básicas, a gente não tem falta. Mas a gente está sempre focado no pudim. Exato. Sempre quer mais. E a segurança que a gente tem do cuidado de Deus, não é nem porque Ele tem poder para nos dar o pão, mas é porque Ele permanece com a gente. Então, assim, se Deus está com a gente, está tudo bem. Por isso que Paulo está dizendo, eu tanto bem sei viver na bonança, na fartura, quanto na falta, na necessidade. Por quê? Porque ele não perde o que é primordial, que é o quê? Que é a presença de Deus diante dele. E aí, Jordan? Eu chego a uma conclusão que me parece, né, que o antídoto, né, que é o título, que é o que nos traz a reflexão, o antídoto para lidar com essa ansiedade, me parece ser conhecer quem Deus é. Porque sabendo quem Deus é, você consegue confiar. Se você confia, você consegue lidar com o amanhã, com aquilo que há de vir, com aquilo que você ainda não imagina. Se você está passando por uma necessidade básica, desemprego, qualquer aspecto da sua vida que não seja favorável no momento, o antídoto contra essa ansiedade é conhecer a Deus, é saber quem Deus é, porque isso te traz confiança, isso te traz a plena certeza de que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que cuida de tudo, das aves do céu, de nós, das nossas necessidades básicas e todo o aspecto humano, né, que a gente necessita para a sobrevivência. Legal, legal. É importante a gente, como o profeta Jeremias faz em Lamentações, é importante a gente trazer sempre à memória tudo que a gente já viveu com Deus, porque às vezes em que eu percebi que o povo de Israel errou foi porque o povo se esqueceu do que Deus havia feito, das demonstrações de cuidado, das demonstrações de carinho e de amor que Deus havia realizado desde o Egito até a Terra Prometida. Então que a gente nos tempos de dificuldade, nos tempos de adversidade, de ansiedade, mas não somente nesses tempos, a todo tempo a gente tem que trazer à memória o cuidado de Deus. A gente já experimentou do cuidado. Né? Se a gente está aqui vivo hoje, né, em dias tão difíceis como esse, é porque Deus está cuidando da gente, ok? Então, essa tem que ser a nossa disposição, conhecer quem Deus é, para nunca me mover desse conhecimento, né? E lembrar do que Deus já fez.
Porque eu já recebi cuidado, já recebi afago, carinho da parte desse Deus. Como aplicar isso à sua vida? Nós não temos razões para andarmos ansiosos, pois Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esqueceu de você, como não se esqueceu de nenhum de nós, e a gente pode confiar no cuidado dele. Quando a gente fez burrada lá no Éden, ainda assim Deus cuidou dessa bagunça toda e nos deu o seu Filho para que nós pudéssemos agora desfrutar de um cuidado que começou aqui e vai até a eternidade. Quero poder orar por você em nome de Jesus. Pai, quero colocar não somente a vida, Pai, de quem está participando do GC com a gente, mas também a nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos perceber o seu cuidado, Pai. Perceber o seu cuidado, perceber o teu carinho por nós, perceber, Pai, o Senhor nos cercando, Pai, por trás, pela frente, Pai, colocando, Pai, a tua mão sobre nós, Deus. Que nós nunca, Pai, nos entreguemos à ansiedade, mas saibamos sempre que temos um Deus que está cuidando da gente. Em nome de Jesus. Amém. Manda tua chuva neste lugar, em tua presença vou